é um prazer estar com você nessa série Eleições e o Poder do Voto, que é do trabalho final da disciplina Audiojornalismo 2 do curso de Comunicação Social e Jornalismo da Universidade Federal de Roraima, com a parceria da FM Monte Roraima. Hoje, nosso subtema será as funções dos senadores e deputados federais dentro do Poder Legislativo, na apresentação Daniele Ferreira e Nacilene Araújo. Produção de Daniele Ferreira, Emily Tenente, Emily Duarte, Nacilene Araújo e Sheila Benevides. Edição de Laís Muniz e Júlio, sob a coordenação da professora Antônia Costa da Silva e do diretor de programação da FM Monte Roraima, Leandro Castro, com a colaboração do editor de áudio, Leonardo Paixão. O nosso convidado especial para falar do tema é o Elton Leal. Olá, Elton, tudo bem com você? Olá, gente, beleza? Tá preparado aí para responder as perguntas? Tô. Né? É porque eu acho que a gente tá vivendo tanta coisa no dia de hoje. Eu tô recebendo muitas mensagens da Câmara dos Deputados. Eu tô um pouco consternado. Tá bom, então fala um pouco sobre você pra gente aí, de onde você é, o que você faz hoje. Então, eu sou bacharel em Ciências Sociais na UFPE, na Universidade Federal de Pernambuco. Também tenho um bacharel em Sociologia na Universidade de Hamburgo, na Alemanha. E mestrado em Sociologia na Universidade Federal de Pernambuco. Sou pesquisador, atualmente trabalho com pesquisas sociais na Caritas Brasileira, dentro do projeto Orinoco. Para além disso, né, eu sou militante da causa ecossocialista e militante LGBT, e também participo de atuações, né, políticas dos movimentos sociais. Então, Elton, primeiro a gente precisa saber como funciona o Poder Legislativo. É importante a gente lembrar, a princípio, que no país em que a gente vive, né, a gente instituiu uma série de regras políticas de funcionamento, né? Então a gente tem um poder executivo que é eleito, né, a cada 2 anos, que são aquelas pessoas que têm os votos que a gente chama de votos majoritários, ou seja, quem teve mais votos ganha, quem ficou em segundo lugar perdeu, para sempre não tem o que falar. Tem o outro poder, que é o poder judiciário, né, são os juízes, os procuradores, todas as pessoas que regem, organizam e aplicam a lei. E a gente tem o poder legislativo, né, que é uma outra esfera do poder, e este poder especificamente não funciona sempre com voto majoritário, ou seja, existe a proporcionalidade. Quando a gente fala no espaço da União, porque a gente tem que lembrar, né, que dentro do Brasil a gente tem a esfera municipal, a esfera estadual e a esfera da União. A União é o espaço federal, né, de como funciona, etc. E nessa esfera, que é uma esfera da União, que é nacional, né, que a gente chama de poder federativo, a gente tem uma eleição proporcional, que são os deputados da Câmara, né, dos Deputados, e tem uma eleição que é majoritária, que é para o Senado. A gente chama esses dois espaços, né, como o Parlamento Brasileiro, que é um parlamento de bicâmara, né, que a gente chama bicamaral, ou seja, existe 2 espaços. A Câmara Baixa, digamos assim, que são os deputados federais, e a Câmara Alta, que são os senadores e senadoras. Então, esses 2 grupos, eles funcionam sobre o princípio, inclusive, né, de garantir um funcionamento mais, digamos assim, dinâmico da República. Tem um dos princípios da Constituição brasileira que fala sobre o sistema de freios e contrapesos, que é o seguinte, né, esses 3 poderes, eles têm que se articular e funcionar para que um influencie no outro e nenhum fique mais forte que o outro. Então, digamos assim, acho que um exemplo do Brasil é uma coisa atualmente que funciona bastante. Assim. Se a gente tem um presidente ou um senador, por exemplo, que taca o terror, quer fazer um monte de coisa doida, a justiça pode ir lá e barrar, porque a Câmara, né, digamos assim, é o poder judiciário, as câmaras de deputados do Senado podem ir lá e barrar, dizer não pode fazer isso porque você está doido, né? Você está infringindo esse processo. Por exemplo, essa questão do voto impresso que foi aprovado, né, essa semana, foi um exemplo muito grande disso. Como é que um presidente da República coloca em xeque todo o sistema eleitoral que ele mesmo foi eleito, né, e propõe coisas bizarras, antiquíssimas para o país, né? E é muito interessante, porque o sistema de urna eletrônica foi criado através da inteligência do governo federal, em que inclui o Exército, né? Então, é ele mesmo dizendo que não funciona um sistema que é criado pelo local onde ele ocupa.
E aí vem a Câmara dos Deputados, né, e fala, ó, não, aqui não, isso não rola, parou esse assunto, a gente votou, arquivou e pronto, né? É assim meio que funciona esse sistema de freios e contrapesos. Se tivesse passado, por exemplo, na Câmara dos Deputados, ainda tem que ir para o Senado, ainda tem que ter outra votação, aí o STF ia se meter. Então, assim, são uma série de ritos burocráticos que às vezes são chatos, né? Quando a gente quer fazer uma grande transformação, modificação na sociedade, você acaba emperrando, mas ele também garante a conservação de alguns valores, principalmente da Constituição brasileira, assim. Aí acaba sendo bastante fundamental. Isso mesmo, então, uau! Tantas informações aí que a gente adquiriu só nessa primeira pergunta, né? A gente sabe também que a maioria das pessoas não sabe quem são os deputados federais e quem são os senadores que estão representando a gente, né, o nosso estado, e nem quais são as principais funções deles. Só que hoje a gente está aqui para acabar com todas essas dúvidas, né, Nácia? Isso mesmo, Dani. Primeiro a gente quer saber quem pode ser deputado federal. Quais são as atribuições necessárias para que uma pessoa ela possa se candidatar para esse cargo político. Tá, a primeira coisa que eu acho que é importante mencionar é que as pessoas elas não apenas não sabem quem são os deputados federais e senadores eleitos pelos estados, como também elas não sabem em quem elas votaram nas últimas eleições. Que é um sintoma muito problemático de como que o sistema, né, tipo de, digamos assim, não posso dizer lavagem cerebral, né, mas de convencimento político para uma cegueira política, uma idiotização da sociedade para manter o poder de alguns grupos políticos nacionais, tem funcionado assim. Então, não é simplesmente eu não sei quem votei, mas é porque muita gente, de um lado, desacredita do processo, né, eleitoral, assim, no sentido de que nada vai mudar votando em X pessoa, e de outro lado também, uma coisa que é muito frequente no Brasil, que são as compras dos votos, né, ou votos arrumados, assim, você não vota a pessoa porque você acredita nela politicamente no que você pensa, mas você vota porque seu tio mandou, porque dá um cargo comissionado para o seu primo e ele pediu voto, sei lá, porque o seu pastor ou líder religioso mandou votar em tal pessoa, não porque você viu as propostas, você analisou, refletiu e questionou sobre as coisas que estão sendo propostas por aquele candidato ou candidata, né? E eu acho que isso é um sintoma muito grande, né, de perigo, assim. Eu acho que a gente tem melhorado muito nos últimos anos com algumas reformas de processos eleitorais que aconteceram, né? Algumas são péssimas, né? Acho que essa tentativa agora do Congresso de aprovar o Distritão, acho que posso explicar depois, mas é uma coisa muito absurda que está acontecendo agora no país. Mas a gente, por exemplo, há um tempo atrás, você poderia, por exemplo, dar brinde para as pessoas, né? Então, assim, os candidatos que mais tivessem brindes mais legais e mais caros eram os que conseguiam mais votos, assim, que é camisa, piscina, tudo que tivesse emblema, broche, não sei o quê, todas essas coisas começaram a virar de uma moeda de troca para conseguir um voto, digamos assim, né? A gente sabe que existem, né? Sempre vai ter um jeito, gente, de pessoas que não são boas ou corretas politicamente, né? São fechadas nessa política que a gente chama de política fisiológica, né? Que é essa coisa do tomar lá da cá, sempre vai arranjar um jeitinho de fazer as coisas, de garantir isso, né? Seja com cesta básica, dizendo que é a doação, né? Tipo, ou fazendo quais são sobre essas pessoas, de algum segmento religioso, de algum segmento de trabalhadores, né? Quantos colegas nossos que têm cargo comissionado já foram obrigados a ir para a rua fazer campanha para tal deputado, porque é o deputado que nomeia os cargos comissionados ali, né? Assim, é um sintoma de um sistema muito difícil. Só que também existe um processo de esperança nisso tudo, né? Eu acho que existem pessoas sérias, né? Não é só porque, né, tem muita gente que não presta, digamos assim, mas que todos, né, são jogados na lata do lixo. Seria muito inconsequente achar isso, porque de fato tem pessoas que trabalham para o bem comum, para o bem da população e defendendo seus valores ideológicos, políticos, de acordo com o que cada um pensa, né? Então, caso alguém tenha interesse, por exemplo, em ser deputado, essa pessoa basta, né, ser brasileiro ou naturalizado, ter o domicílio eleitoral no local onde você vai se candidatar, né, não necessariamente nasceu, você transferiu seu título para aquele local, e você precisa, né, para ser deputado federal e se candidatar ter no mínimo 21 anos e para o Senado ter no mínimo 35 anos, né? Essa divisão etária ela tem muito a ver com a ideia de funcionamento da Câmara Alta e da Câmara Baixa, né? A Câmara Baixa, que é deputado federal,
seria uma coisa mais simples, né? Então, que tem muita gente, inclusive, né? São mais de 500 deputados. Nos estados menores se elege 8, nos estados gigantes, né, com muita população, se elege até 70, como São Paulo, por exemplo. Então, essa divisão ela é proporcional, né, a esse processo. E essas pessoas elas podem se candidatar e possivelmente, né, conseguir se eleger, etc. Em relação ao Senado, ela é um espaço que é considerado assim, de pessoas mais experientes, com mais acúmulo, com mais visão política, mais deliberativa. Então, por isso, a idade tem que ser de 35 anos no mínimo. Entendi, muito bom. Como você mesmo disse aí, né, deve ter pelo menos 8 deputados federais representando, né, na Câmara. Por isso que é importante saber também quais são essas principais funções do deputado federal. A gente fez uma pesquisa, né, no Instagram, uma enquete, né, básica lá. A gente perguntou se as pessoas sabiam a função de deputado federal, né? E 77% das pessoas disseram que sim, só que ainda teve um pouquinho de gente, 23%, que disseram que não sabiam. Então, por isso a gente considera importante perguntar. Então, fala aí pra gente essas funções específicas do deputado federal. Tá, eu acho que a principal função que mais se comenta que tem a ver com o fato de ser legislativo, né? Ou seja, legislar, criar leis, emendas, votar MPs, votar PECs, que são essas siglas, elas são, digamos assim, siglas que significam alguma regra, né? Então, cabe à Câmara dos Deputados propor, né, processos de leis através dos seus deputados e também, né, avaliar os processos de leis que são enviados, por exemplo, pela sociedade civil, que é possível que seja feito, e também pelo governo federal, né, quem está no poder naquele momento, né? No caso, o ministro, o governo, né? E aí, dentro da Câmara dos Deputados, essas pessoas elas vão debater essas leis, essas propostas, né? Acho que algumas pessoas sabem um pouco disso, né? Mas, assim, dentro do espaço da Câmara Federal, existem as comissões de trabalho. Essas comissões, elas são temáticas. Então, por exemplo, tem comissão de justiça, tem comissão de direitos humanos, tem comissão, às vezes, criada, né? Depende também do governo, da Câmara. Mas existem comissões de igualdade racial, comissão que trata sobre questões de educação, de saúde. Então, nessas comissões, os deputados, de acordo com os votos que tiveram, né, cada legenda, ou seja, cada partido, consegue indicar quem é a presidência, quem é a mesa diretora cada comissão. E aí essas comissões elas recebem propostas de leis, né, temáticas para debater a fundo, né, com relator, com votação, para ter um parecer favorável ou parecer negativo. Depois que passa por essas comissões, ela vai para o plenário, que é onde todos os mais de 500 deputados se encontram para votar, aprovando ou negando, né? O placar da votação ele varia de acordo com o tipo de proposta que está sendo votada, né? Se for um projeto simples de lei, geralmente é maioria mínima. Se for uma PEC, né, que é uma proposta de emenda da Constituição, tem que ser 2/3. Então, dependendo do tipo que está sendo colocado lá, existe um placar específico para ser votado. Então, essa é a principal função, digamos assim, do deputado federal. Mas, além disso, ele tem papel, né, tipo, de certa maneira, de investigar, né, tipo, de ver as contas do governo, de aprovar as contas, de verificar casos, né, de erro, de excesso, de corrupção, principalmente. Pode criar CPIs para avaliar. No Brasil, a gente tem histórico, né, de várias CPIs que tomavam conta da mídia nacional, seja a CPI do Mensalão, ou na década de 90, né, a CPI dos anões, como foi chamada, seja como a gente, por exemplo, fala nesse momento, né, a CPI da Covid, que tem tratado sobre a questão das vacinas, que está no Senado, mas que a Câmara também pode fazer, né, tanto o Senado quanto a Câmara nesse momento pode fazer CPI, mas é o processo investigativo, né? Essas são as duas principais funções, digamos assim, da Câmara dos Deputados. E é visto como um espaço mais simples, mas que é o primeiro que sempre recebe as propostas de lei. Depois que aprova ou nega, vai para o Senado, vai para outros espaços da esfera, digamos assim, da União para ser resolvido. Um outro representante do Poder Legislativo ele é o senador. Para começar, eu gostaria que o senhor respondesse uma dúvida que pode estar na mente de outras pessoas também. O mandato dos vereadores, prefeitos e deputados é de 4 anos, também dos governadores. Como você falou, também tem a diferença da idade, né? Porque os demais cargos é de 21 anos, mas o do senador
é de 35 e o mandato do senador também é de 8 anos. Então, assim, por quê? Tem algum motivo dessa diferença? Algum motivo específico? Assim, como eu tinha falado, né, essa coisa de ser bicamaral, né, do parlamento brasileiro ser dividido em dois, tem essa visão que é um pouco romana, né, do Senado ser um espaço de pessoas mais experientes, mais, digamos assim, com mais acúmulo, mais sérias, de ser vista como uma casa de difícil acesso e de pessoas talvez mais importantes que vão tratar sobre assuntos muito, muito sérios. Assim. O que é que de fato ela acaba fazendo? O Senado ele consegue, por exemplo, estabelecer esse processo de freios e contrapesos dentro do próprio parlamento brasileiro. Então, imaginemos que deu a louca no sistema, né, de votação no país, e aí se elegeu um monte de gente, sei lá, doida para a Câmara dos Deputados, que é uma coisa que não é difícil acontecer no Brasil, mas o Senado, que tem o seu processo, né, tipo de mandato maior, consegue, digamos assim, conservar um pouco do que foi o período eleitoral anterior daquele dali. Então, por exemplo, mudanças muito abruptas do sistema legislativo, da conjuntura política do Brasil, geralmente conseguem ser barradas pelo Senado. Por quê? As pessoas que foram eleitas no Senado, elas vêm de um outro período eleitoral, elas vêm de um outro processo, né? Assim, eu não gosto muito do Senado porque ele acaba sendo, às vezes, muito conservador, mas eu também entendo a importância, né? E eu acho que eu aprendi muita importância nesse momento político que tem vivido no Brasil. Vários absurdos que estão sendo colocados pelos nossos deputados estão sendo barrados pelo Senado, assim, porque o Senado tem muita experiência, e geralmente o Senado são ex-governadores, né, ex-presidentes da República, por mais que sejam as pessoas às vezes muito problemáticas, mas são geralmente pessoas com muita experiência política, com muito voto. É muito, digamos assim, difícil conseguir uma eleição para o Senado, porque ela é uma eleição que ela é majoritária, que dura 4 anos, né, o dobro do tempo dos federais, mas também é isso, né? Assim, se eu tenho 5 candidatos para o Senado, só o primeiro lugar vai levar, o resto do dia perdeu tudo, né? Então, assim, a aposta, digamos assim, de investimento, entre aspas, econômico dos partidos no Brasil, ou de aliados, etc., se não conseguir ganhar, perdeu tudo. Então, é uma eleição majoritária muito, digamos assim, muito tensa, né? Muito importante. E aí tem outra coisa, o poder das federações, ou seja, de todos os estados, são divididos, porque cada estado tem direito a 3, né? Então, assim, não existe uma maior proporção de São Paulo se comparado com Roraima. Roraima e São Paulo têm o mesmo número de senadores, cada um tem 3. Então, isso equilibra, digamos assim, algumas diferenças de população, de região, nesse sentido, né? Óbvio que também a quantidade de votos para se eleger um senador de São Paulo é absurdamente maior, né? 5 vezes maior a população de Roraima. Mas isso garante, por exemplo, um equiparar, né, de algumas diferenças populacionais do Brasil. Outras perguntas da enquete, né, que a gente colocou no Instagram era em relação a isso, né, ao Senado. E uma delas foi: você lembra em quem você votou para senador na eleição passada? E 44% não lembravam, né, de nada disso. A outra pergunta que a gente fez é: quantos anos dura o mandato de um senador? A gente colocou 2 opções, né, 4 anos, que é o comum nos outros cargos políticos, e 8 anos. E 38% responderam 4 anos, né? É uma quantidade boa, né? Muita gente não sabia desse detalhe, inclusive eu também não sabia. Então, já que essa pessoa, né, passa tanto tempo representando a gente, né, é importante saber também quais são as principais responsabilidades. Acho que você já citou bastante, né? Mas será que tem mais alguma aí responsabilidade específica do senador? Sim, tem uma específica, né? Além deles legislarem nesse sentido, verificar as competências do governo, de poder instalar, por exemplo, uma CPI, como agora tem a CPI no Senado, sobre a crise da Covid, né, os roubos, né, propinas em relação à vacina, várias questões problemáticas que a gente tem vivido. O Senado ele tem um papel muito importante, que é aprovar indicações, por exemplo, para o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, aceitar nomeações dos diplomatas. Não sei se todo mundo lembra, mas, por exemplo, no começo do governo Bolsonaro, agora, ele tentou colocar o filho dele como embaixador nos Estados Unidos, né? E, assim, ele foi, pelo que eu me lembro, foi massacrado pelo Senado, porque é uma pessoa que não tem experiência política alguma, não sabe nem falar inglês, queria ser embaixador só porque ele era filho do presidente, né? Se isso não se chama populismo político, não sei o que mais seria.
Mas o Senado ele tem esse poder de aprovar cargos muito importantes que são nomeados geralmente pelo presidente da República para avaliar se concorda ou não, né? Assim, o Senado ele pode, agora a gente vai ter indicação para o STF de um ministro que tem poder de indicação para o STF, é o presidente da República, o que é comum de ser feito num processo democrático no Brasil. Todos os juristas do país fazem uma lista, né, de pessoas que eles acham que é competente o suficiente para assumir um cargo no STF, e o presidente escolhe a primeira pessoa daquela lista, independente de concordar com ele politicamente ou não, por acreditar que é um processo democrático. Isso acontece no Brasil nos sei lá, praticamente 20 anos. Mas isso já foi quebrado e já foi sinalizado, né, recentemente agora. O presidente da República escolhe quem ele quer, independente de ser escolhido pelos seus pares ou não. O Senado vai concordar com isso? Ele pode dizer que não. Se ele disser que não, a pessoa não consegue ser indicada. Mas aí o presidente vai ter que escolher outra pessoa, né? E aí, obviamente, a gente entra naquele tomar lá da cá, né? O governo libera emenda para os senadores, né? Porque, gente, tanto os senadores quanto os deputados federais, eles recebem o que a gente chama de emenda, a emenda parlamentar, que é muito dinheiro, gente. Muito dinheiro que eles têm direito, né, de utilizar esse dinheiro e de aplicar no seu estado. Então, por exemplo, nossos deputados federais, eles recebem milhões, né, todos os anos, e esses milhões eles precisam ser autorizados pelo governo federal para eles aplicarem nos seus estados. Então, por exemplo, um deputado está querendo reformar ou criar, sei lá, reformar o Parcanauá. Ele destinou, sei lá, 5 milhões da emenda dele parlamentar que ele tem direito para fazer isso. Esse dinheiro tem que ser repassado para o governo do estado, ou para a prefeitura, ou para um órgão competente para fazer aquilo dali. O que acontece, por exemplo, nas negociações que a gente vê, principalmente agora no Brasil? Essas emendas parlamentares, elas são dadas a rodo, a toque de caixa. Existe, neste momento, no país, a possibilidade de você fazer um acordo com o governo e você receber uma emenda parlamentar extra de milhões de reais, sem você precisar declarar, e você utilizar e passar para os municípios, etc. Né? E muitos políticos têm utilizado esse dinheiro para conseguir sua base política. Porque cada vez mais que alguém manda dinheiro para o local onde você se elege, mais você vai conseguir provavelmente voto nas próximas eleições. Né? Você tem um poder político, digamos assim, muito, muito grande. E aí, obviamente, se, sei lá, o presidente da República manda um nome para o STF e os senadores dizerem que não vão aprovar, o presidente pode chamar 3, 5 pessoas e falar, tô precisando de vocês, eu vou liberar, sei lá, 5 bilhões para vocês aprovarem o meu nome de ministro. O cara talvez topem, e é isso. Né? Enfim, é o tomar lá da cá no governo brasileiro, né? Na política brasileira. E para passar tanto tempo à frente do Estado, tendo em mãos assim, poder para fazer tudo isso que o senhor falou, é claro que essa pessoa deve ter algumas atribuições antes de ser designado para esse cargo tão importante. O que uma pessoa deve ter ou não para se tornar um senador? Olha, eu venho de uma tradição política que eu demorei um pouco a aprender isso, mas quando eu aprendi fez muito sentido para mim, que é que os melhores políticos são aqueles que não têm interesse pelo poder. São pessoas que são escolhidas pelos seus colegas, né? Pelas pessoas do seu movimento social, pelas pessoas que conhecem, que acha nele uma figura importante para ocupar aquele cargo. Não alguém que fica o tempo inteiro se autodominando e auto-vangloriando, né? Geralmente essas pessoas elas têm um ego muito inflado e sobe a cabeça e começa a fazer coisas que a gente não reconhece, né? É uma coisa comum disso acontecer em qualquer espaço, né? Dá um pouco de poder para as pessoas, a gente ver o que ela pode ser na real, né? No fim das contas. O grau da sua possibilidade, digamos assim, inclusive psicológica. Eu acho que para alguém ser político, ela precisa minimamente ser aceita pelos seus pares e ser legitimada quanto tal. Não simplesmente porque tem um sonho de ser político. Assim, acho que se tem um sonho de ser político, é melhor ser uma estrela de cinema, porque é mais fácil, consegue mais rápido, aí é mais tranquilo. E não acaba com a vida de um monte de gente, né? Como os políticos acabam fazendo. Para ser senador, você precisa ter no mínimo 35 anos, ser brasileiro, naturalizado, e também ter o domicílio eleitoral no local de onde você vai se candidatar, né? Tanto o salário para senador quanto o salário para deputado federal, neste momento está em cerca de 33 mil a 35 mil reais por mês. Cada senador, geralmente, né, na última contagem, mas eu acho que obviamente deve ter aumentado,
Afinal de contas, se a inflação aumenta para essas pessoas, os reajustes são muito fáceis de serem feitos, não precisam fazer greve, né, nem protesto. Geralmente se gasta mais de 1 milhão por mês com cada senador. Né? Mais 1 milhão, 2 milhões, desculpa. Se gasta geralmente com o senador 2 milhões por mês e com o deputado federal um pouco menos, cerca de 300 mil reais a menos, porque os deputados federais não têm alguns auxílios psicológicos e outros auxílios, acho que geralmente como motorista. Mas esses são os gastos que a gente tem, e esse salário, né, de 35, 33, 35 mil é para uso exclusivo dele, né? Óbvio que ele vai ter dinheiro, por exemplo, de auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio tudo que vocês imaginarem, né? Assim, como se esses 35 mil ele conseguisse pagar uma casa. E são essas pessoas que reclamam, por exemplo, de programa de transferência de renda, diz que tem que ensinar o peixe, né? Tem que ensinar a pescar e não dar o peixe, mas essas pessoas elas sobrevivem a partir disso, né? Muitos políticos que estão aí, sei lá, 40 anos, nunca fizeram nada interessante para a população, mas que estão milionários devido a todo esse dinheiro, né? Então aí você pega um pouco desse dinheiro, você contrata alguém, faz a rachadinha ali, pega o dinheiro de volta, né? Lava um pouco de dinheiro ali, usa um restaurante em tal lugar para lavar seu dinheiro, usa um posto para lavar seu dinheiro, e aí por aí vai. Olha, para finalizar, né, esse episódio dessa série tão legal, né, Eleições do Poder do Voto, seria interessante os nossos ouvintes saberem como que eles podem chegar e apresentar suas sugestões ou até mesmo reclamações, não sei, em busca de melhorias tanto para o senador como para o deputado federal. É possível que haja essa interação entre o povo, entre o público e o Senado e o deputado federal? Ela não só é possível, como ela é necessária. E ela tem que ser real. Ela não tem que ser feita através de bot, de robô de internet, de você pegar uma empresa e fazer um monte de fake e ficar enchendo o saco do senador, porque isso é uma coisa muito desonesta, né? Só demonstra o quão errado a população consegue ser em alguns momentos, assim como esses políticos muitas vezes são. Mas eu acho que a principal questão que a gente tem que pensar é que, independente de qualquer coisa, são essas pessoas que definem nossa vida. A política ela pode ser muito ruim, a gente pode ter muitas críticas a ela, mas ela é necessária, porque é ela que define o nosso transporte todos os dias, ela que define o preço da gasolina, a nossa comida, o que a gente vai gastar em relação ao plano de saúde, o atendimento básico no SUS, como que vai ser atendimento, por exemplo, na HGR, se vai ter dinheiro para um laboratório da universidade pública que algum parente nosso, nossa filha, irmã, entrou. Então, assim, a política, ela influencia em tudo em nossas vidas. E simplesmente se isentar desse papel pela crítica de dizer todos são ruins, tem muita gente ruim nesse espaço, não vai resolver o problema. Pelo contrário, né, ter essa visão de não participar da política, de jogar tudo pro lixo de uma certa maneira, acaba ajudando para essas pessoas que têm uma maneira, né, política de governar, de fazer por interesse próprio, não pelo interesse da população. Então é importante buscar deputados e senadores e votar nessas pessoas que defendem a população, defendem os interesses. Sejam eles interesses ideológicos que você coaduna, ou sejam eles interesses do bem público, né, do patrimônio público, por exemplo. A gente tem muitas questões sendo colocadas. Semana passada a gente teve um processo de aprovação para privatização do Correio, né? Qual vai ser o impacto, por exemplo, disso para Roraima? Será que Roraima vai se beneficiar? Porque eu, por exemplo, que já usei não apenas Correio, mas outras empresas privadas, sei que se eu não for pelos Correios, eu vou pagar no mínimo 5 vezes mais, né? Privatizando os Correios, isso vai melhorar? Eu acho que não. Mas aí o seu deputado que você votou, o senador, o que é que ele pensa em relação a isso, né? Eu, particularmente, sei muito bem quem eu votei, vivo enchendo o saco dos que se elegeram, e, inclusive, elogiando, apoiando, assim, né? Tipo, nas coisas que faz que eu acho que são corretas, né? Que defendo politicamente, que defendo ideologicamente, e sem essa percepção também, gente, de achar que só eu não tenho ideologia, os outros têm ideologia. Tudo tem ideologia. Tudo tem um processo de pensamento. Essa coisa de que ideologia neutra existe, isso é a maior mentira do mundo, feito por algumas pessoas que não estudaram filosofia e nem sociologia. Tudo tem um pensamento por detrás, né? Seja a ideia de isonomia, que tem um processo ideológico por detrás daquilo dali. Então você tem que procurar um deputado e um senador que tenha a ver com você, que você concorde com aquelas coisas. Que se não tem, sei lá, você pode conversar, ver os vídeos dele, né? E cobrar. Todos eles têm Twitter, têm Instagram, porque na hora da campanha vão aparecer. Inclusive, na hora da campanha é o momento da gente cobrar também, né? De falar, tipo,
E aí, quando vai tentar dar a cesta básica, pagar R$200 para conseguir o voto, é questionar, mas você votou em tal emenda por quê? Você votou naquilo dali por quê? O que é que você trouxe para cá pro Estado? Né? Tipo, qual foi a sua relação, por exemplo, com o dinheiro que veio para prevenir a Covid no Estado? Como é que você geriu em relação a isso? Qual o dinheiro que você mandou para as áreas indígenas aqui? Qual que você tem feito em relação aos processos migratórios que têm acontecido aqui? A gente tem que questionar muito mais as coisas, né? Porque, enfim, quanto mais a gente se afasta do processo político, mais fácil nessas pessoas tomarem conta do poder, assim. E eu, particularmente, sou muito envolvido com política, não porque eu quero, porque eu acho um saco. É chato, é insuportável, é frustrante. Mas se a gente não fizer isso, gente, as pessoas que estão se aproveitando e ganhando dinheiro em relação a isso vão sempre ganhar. E a gente não pode deixar que essas pessoas ganhem, porque é a política que vai, por exemplo, afetar se a minha avó vai ter insulina ou não no fim do mês, para continuar sobrevivendo, né? Se as pessoas vão ter dinheiro ou não para comer, se eu vou conseguir pegar um ônibus ou não para me deslocar para um local e para o outro. Né? Se a gente não pensa dessa maneira, a gente deixa que essas pessoas são donas do poder, continuem no poder para sempre. Então, nós agradecemos ao nosso convidado de honra da série, mestre em Sociologia, o Elton Leal, que conversou conosco e também tirou nossas dúvidas, muitas dúvidas aí que eu acredito que todos tinham, né? E nós queremos te agradecer, Elton, por ter trago essas informações. Foi muito gratificante ter você hoje aqui nesse episódio do nosso podcast. Na apresentação, Daniele Ferreira e Nacilene Araújo, produção de Daniele Ferreira, Emily Tenente, Emily Duarte, Nacilene Araújo e Sheila Benevides. Edição de Laís Muniz e Júlio, sob a coordenação da professora Antônia Costa da Silva. Agradecemos também a parceria da FM Monte Roraima na pessoa do diretor de programação, Leandro Castro, e o editor de áudio, Leonardo Paixão. Muito obrigada a todos os nossos queridos ouvintes também e até a próxima. próxima.